Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse do exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. E claro que sim, igreja, vou também ler 1 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 24 a 25. Toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu tinha saudades de santo barulho das crianças. Aí nos Estados Unidos não temos este barulho santo na nossa igreja, é uma pena. Esta manhã quero pregar um sermão com um título um bocadinho estranho. O pior somos nós, parte 2. Parte 2. Vou explicar isso mais tarde, está bem? A partir do texto que lemos. E o meu objetivo hoje é claro. Com a palavra de Deus aberta, quero te convencer a deixar o teu prémio atrás do teu prémio de ser pecador. Quero convencer-te a deixar para trás o teu prémio de ser pecador. Deixar completamente para trás. Pode ser agressivo, começar assim. Talvez, talvez não. Mas um dos nossos problemas maiores da nossa vida é que lemos o texto de 1 Timóteo 1 e concordamos que o pior somos nós. Facilmente concordamos com isso. Mas não largamos o prémio porque gostamos da identidade que foi criada. Gostamos disto porque depois, na nossa santificação, a nossa obediência de seguir Jesus Cristo na nossa vida, o padrão da santidade que criamos das nossas mãos, não a partir da palavra de Deus, a Bíblia, não é tão alto ou difícil. Fica aqui embaixo. Somos, no fim do dia, apenas pecadores, certo? Nada para fazer. Somos pecadores. E esta abordagem é evidente nas nossas vidas. Como é que eu tenho a certeza disso? Coisas básicas na nossa vida que ainda não são transformadas por Cristo. Partes das nossas vidas que ainda não estão tocadas pelo Espírito Santo. Em vez de ser mestres, como o Hebreus diz, ainda precisamos de que alguém nos ensine de novo os princípios elementares da Palavra de Deus. Ainda estamos a lutar com as mesmas coisas. Dia após dia, semana após semana, a mesma coisa. Por isso, como podemos afirmar que somos os piores pecadores e, ao mesmo tempo, não ficar tão colado à identidade tão falsa de pecado? Como é que podemos fazer isso? E uma leitura cuidadosa deste texto vai ser exatamente o que precisamos, para que não fiquemos tão focados em nós, mas na riqueza da misericórdia de Deus. Por isso vamos orar, pedindo ao nosso bom Deus para nos guiar durante a pregação. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra. Pai, confessamos que a nossa tendência é viver tão dentro do nosso pecado e criamos uma falsa identidade que fala às vezes mais alto do que a nossa identidade nova em Cristo. Perdoa-nos. Ajude-nos a afirmar que somos pecadores e ao mesmo tempo deixar para trás qualquer identidade que não vem da Tua Palavra. Deixa a Palavra orientar a nossa manhã. Ajude-me neste sermão a apontar para a Tua graça perfeita em Cristo Jesus. Sei conosco, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, quero agradecer à Igreja pela oportunidade, mais uma oportunidade de pregar a Palavra de Deus aqui. Como vocês sabem, este lugar é muito especial para mim. Este lugar. Não por causa do púlpito, nem no novo ar-condicionado que vocês instalaram depois da minha saída. Obrigado. Eu lembro aquele domingo inferno que visitou John Piper e eu completamente... Não é o cheiro particular deste edifício, interessante que seja. É. Este lugar é especial por causa de vocês. A minha família.
A família de Cristo é muito especial por causa disso. Existe aqui uma história partilhada entre nós, incluindo as lutas de vida, derrotas, vitórias, sorrisos, lágrimas, tudo aconteceu nesta igreja comigo. Há muita vida que passou aqui nesta igreja. Por isso somos, eu, a Hannah, a Sahara, o John, a Bria e a Teresa. E o disse. Não é o tempo de chorar. O Tiago disse que não queria chorar, nem eu, porque temos planos em frente, né? Temos planos para fazer, por isso não vou chorar. Mas quase chorei. Mas somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus pelos anos que Ele nos deu aqui. As vidas que estão representadas aqui nesta igreja. O barulho dos meninos, né? O meu claque aqui. Os meus fãs. Os meninos, né? Aqui. Vocês sabem o meu claque. Exatamente. Pensando desta ligação que temos com a Igreja de Lapa, se Deus quiser, daqui a pouco, vamos receber o Tiago e a Ana Ruth, uma visita para os Estados Unidos, para a nossa igreja, para ficar conosco, para conhecer a nossa igreja. E já marcamos a viagem. Em outubro, Tiago e Ana Ruth vão visitar a nossa igreja. E depois vamos continuar a enviar equipas missionárias para Portugal. E vocês sabem porquê. Eu vou estragar os planos destes missionários que vieram. Peço desculpa. Eu quero enviar mais equipas missionárias da nossa igreja para Portugal. Porquê? Para vos ajudar? Sim, claro. Para ser uma benção para vocês? Sim. Para ajudar com projetos aqui missionários que nós temos? Claro que sim. Mas também quero enviar equipas para ser transformadas a partir da palavra de Deus que está pregada aqui. E a vossa experiência, a vossa maneira de seguir tão perto de Deus e o que Ele tem para nós. Por isso eu quero que a Igreja de Lapa comece a ficar dentro das igrejas americanas. Porque este é o plano de Deus. Este é o plano de Deus. Assim estamos a criar uma parceria estratégica entre Portugal e Califórnia. E esta semana passada o Tiago já falou mais sobre isso. Esta ideia de levar o Evangelho, não só aqui em Lisboa e Portugal, mas para todos os cantos do mundo. E assim vamos fazer isso juntos. Ok, vamos voltar à passagem. Queria pregar este texto em particular porque há 2 anos, antes da minha saída, estudámos a Carta de Timóteo na série de sermões Comissão Missionária. Alguém lembra esta Comissão Missionária? É muito poético, porque agora estou a falar sobre esta coisa e foi a última série de sermões que assisti na igreja. O pastor Tiago pregou este texto e pregou muito bem, como sempre, e tinha a ideia de fazer uma segunda parte, um follow-up. Não porque tinha de ensinar a série, mas porque conheço bem a nossa cultura portuguesa e a dificuldade de colocar algumas coisas em prática. Algumas coisas são difíceis ainda para colocar em prática. Posso dizer isso, com amor? Posso dizer isso? Sim? Não há problema de dizer isso? Okay? Os brasileiros estão a concordar. Sim? É isso. Faz isso, Marco. A nossa tendência não tem nada a ver com a ideia do texto, filosoficamente falando, né? Mas com a aplicação do texto, no nosso dia a dia. Né? A maneira que vivemos a palavra nas nossas vidas durante o dia. Na nossa obediência, temos às vezes uma pequena hesitação, uma tendência de vacilar, uma tentativa, mas sem muita convicção. E qual é o resultado? Uma afirmação que sempre fica no meio. Uma obediência que não está completa, que não faz o que tem que fazer na sua vida, na tua vida. Antes de fazer a parte da aplicação, o que é que está a acontecer neste texto em particular? Sei que pregamos este texto há 2 anos, por isso deixe-me lembrar o que é que está a acontecer. O que é que podemos aprender do contexto da carta que nos vai ajudar? Rapidamente, a carta foi escrita por Paulo, obviamente sabemos isso, para o seu amigo e companheiro Timóteo. E a nossa tendência é ler a carta sem emoção. Ler rapidamente, fazer um checklist. Já li, está tudo bem. Sem saber a grande amizade que existia entre estes 2 homens. Quando eu escrevi o sermão, eu sempre, em português, vocês sabem isso, não é? Eu tenho de pedir a Teresa para corrigir o sermão.
Né? Não em termos de coisas teológicas, mas em termos da minha gramática, pronúncia. Porque é difícil, mesmo depois de 16 anos. É uma língua de céu, né? É a língua de Deus, porque demora uma eternidade para aprender. Né? Por isso, a Teresa ajudou-me. E ela faz notas. Ela fez notas do meu sermão. E aqui, quando eu estava a falar sobre a amizade entre Paulo e Timóteo, ela fez um comentário. Tipo, tu e eu, Tiago. Ela disse isso. Entre a nossa amizade, né? Também Filipe, também. Paulo, no verso 2, diz, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Não estou a dizer que Tiago é o meu pai. Não estou a dizer que eu sou o pai do Tiago. Isto não está em causa. Mas é importante lembrar essa ligação, porque as recomendações do amigo e do pai Paulo para o seu amigo e filho Timóteo não são ideias apenas, mas são palavras de vida para pôr em prática. O apóstolo Paulo não estava a escrever estas coisas para dizer, olha, tenho uma ideia, Timóteo. Que tal desta ideia? Que tal deste conceito? Que tal desta coisa que estou a pensar? Não, ele escreveu para mesmo pôr em prática estas coisas. Para deixar claro que o caminho era avançar em fé e obediência. Para ajudar o Timóteo a tomar o próximo passo na sua fé e obediência. Neste sentido, não é uma aula de filosofia, é uma aula de vida. É uma aula de vida que está a acontecer nesta carta. Vamos nos concentrar nos versículos 15 a 17, mas a ideia desta passagem começa mais cedo, no contexto da passagem, quando Paulo está a agradecer a Cristo Jesus pelo seu ministério. Paulo foi dado o seu ministério nas suas palavras, porque a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele escreve isso antes do nosso texto hoje. Paulo, sabendo a sua história, está mesmo grato. Paulo, sabendo a sua história, está mesmo agradecido. Paulo, sabendo a sua história, está mesmo incrédulo. Antes de Deus, está mesmo incrédulo. Porque apesar do seu pecado e rebelião contra Deus, Paulo recebeu a graça e misericórdia de Deus. Foi uma graça imerecida, que mudou por completo a sua vida. Mudou tudo na vida de Paulo. Antigamente era pecador e perseguidor da igreja e de repente ele, salvou por Jesus Cristo, tem um caminho completamente diferente. Uma transformação total. Vocês sabem, por isso, quando Paulo foi salvo por Deus, depois o que acontece na história de Atos? É bem interessante. Ele, depois de alguns anos fora, depois regressa e todos têm medo dele, obviamente. Porque eles não sabem o que ele está a fazer, não é? Medo de, este gajo está a fingir, que Cristo agora é o centro da sua vida. O que é que este gajo está a fazer, não é? Mas foi uma transformação completa, total. De repente, Paulo, não só a partir das suas palavras, mas a partir das suas ações, revela uma transformação total na sua vida. Agora Paulo, no versículo 15, faz uma declaração sobre a graça de Deus que o transformou. O que é que ele diz? E para enfatizar a importância desta declaração, Paulo diz que é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ou seja, esta frase simples é uma afirmação verdadeira e vocês sabem isso? Cada pessoa que recebeu também a graça de Deus faz esta afirmação. Nós também, com as nossas palavras e as nossas vidas, afirmamos esta afirmação. E qual é a declaração? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Antes de continuar, posso fazer uma pergunta? Mesma coisa com este segundo turno. A primeiro turno estava a dormir também. Posso fazer uma pergunta? Ok. Concordas com a declaração? Sim, ok. Afirmas a declaração que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores? Sim, claro que sim. Estamos na igreja. Sim, é domingo, de manhã. Sim, é fácil. Afirmamos isso. Não há nenhum problema, não é? Facilmente dizemos isso com a nossa boca. Fácil. Mas posso fazer uma pergunta mais difícil? Posso? Sim? Boa. A declaração está a ser afirmada na tua vida?
esta declaração de Paulo está a ser afirmada na tua vida através da tua obediência, através do teu exemplo? Está a ser afirmada na tua vida? Ou são palavras que são fáceis de dizer num domingo, mas não são tão visíveis na tua vida durante a semana? Eis o problema. Esta dicotomia falsa que criamos. Né? Temos de lembrar. É uma declaração feita com a nossa boca, mas também feita com a nossa obediência. Por quê? Simplesmente porque com a palavra de Deus aberta não existe a opção de afirmar coisas bíblicas sem viver coisas bíblicas. Não podemos, no domingo, dizer coisas bíblicas e depois não seguir o exemplo de Cristo, não seguir Cristo nas nossas ações, durante a semana, durante todos os desafios da nossa vida. Não deve existir uma afirmação da nossa boca que não seja visível na nossa obediência. Por isso, o apóstolo Paulo continua a frase, dos quais eu sou o principal. Paulo não está aqui, objetivamente, a dizer que na história do mundo ele cometeu mais pecados do que qualquer pessoa. Não é? Ele não está a listar os números dos pecados. Aquele dia cometi 3, depois 4. Foi um dia horrível. 17. Não é? Não está a afirmar isso. Mas ele está a afirmar que, por causa do pecado, ele é o protos. Ele é o protos, ou seja, ele está em primeiro lugar. Ele está a dizer, eu sou o principal. Eu sou o primeiro. Eu sou aquele que, bem, eu recebi sim a graça de Deus, mas eu, antes disso, foi o primeiro. Na plataforma dos Jogos Olímpicos do Pecado, ele está aí em frente. Ele está aí em frente. Paulo não para aqui, mas quero fazer uma observação aqui no texto. Muitas vezes paramos aqui. Muitas vezes paramos neste ponto. Tal como Paulo, afirmamos que somos pecadores. Esta é fácil. Vocês já afirmaram isso. Afirmamos que Cristo vai ao mundo para salvar pecadores. E provavelmente concordamos que merecemos o prêmio do pecado, tal como Paulo. Não é? Afirmamos isso. Jesus vai ao mundo para salvar pecadores, eu sou o primeiro. Isso, afirmamos isso. Mas infelizmente paramos aqui. Não continuamos. Ficamos contentes por ficar com o prêmio do pecado, porque assim temos uma identidade. Pelo menos temos uma identidade. Pelo menos sabemos onde é que estamos. Somos pecadores, os piores. Nada para fazer. O que é que vou fazer? Sim, a graça de Deus é boa, mas somos pecadores. O que é que vou fazer? É mais fácil porque na nossa santidade criamos um padrão tão baixo que não ficamos surpreendidos quando praticamos pecado. Depois da nossa semana, nosso dia a dia, não ficamos tão chocados com o nosso pecado. Porque o nível de santidade não é tão alto, é baixo. Quando a vitória sobre o pecado é wishful thinking, quando ficamos presos no ciclo de pecado que não tem fim. E vocês sabem o que isso significa, aquele ciclo de pecado. De querer fazer outra coisa, mas acabar a fazer a mesma coisa. Vez após vez, após vez, após vez. E não estou a dizer que ficamos contentes com isso. Não ficamos. É uma maneira terrível de viver. Uma tortura constante que ninguém aguenta. De afirmar que Jesus vai ao mundo para salvar pecadores, mas ao mesmo tempo viver preso à identidade do pecado. Estás a ver este problema aqui? Afirmar com a nossa boca e depois não viver aquela verdade. E uma receita para uma vida triste que nega completamente o poder de Deus para nos transformar. É crucial notar isto. Porquê? Porque se continuarmos para o verso 16, provocará uma crise enorme da tua fé. Provocará, sim, Senhor. Queres continuar? Ou queres parar aqui? Terminamos o serviço do culto já? Vamos avançar para a ceia? Pode ser? Não. Podemos continuar? Boa, ok. Avisei-te, ok? Versículo 16. Se for bem entendido, vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Espera, Pastor Mark. Vai mudar a minha vida? Sim, claro que sim. Cada vez que abrimos a palavra de Deus, tem o poder de mudar a tua vida. De transformar a tua vida. Mas acreditamos tão pouco na palavra de Deus que achamos que este é um exagero, né? que este não pode acontecer. Cada vez que abrimos a palavra de Deus, a palavra tem poder para nos transformar. Primos, temos de prestar atenção aqui. Tu vais deixar para trás o falso padrão de santidade que tu criaste. Se entenderes bem este versículo. Se acreditares que a palavra de Deus possa transformar por completo a tua vida. O que é que Paulo diz? Paulo simplesmente diz,
mas por isso Ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal delas, Cristo Jesus mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Apanhaste a importância deste pequeno versículo? Apanhaste a importância aqui? O teu pecado não é o prémio. O teu pecado não é o prémio. Sim, claro, Paulo ainda afirma que ele é o principal pecador, mas existe aqui uma ênfase tão importante. A paciência de Cristo. O que é evidente é a paciência de Cristo na vida de Paulo. A paciência de Cristo que se revela a sua misericórdia para lhe salvar, mas também a paciência de Cristo na vida de Paulo para salvar outras pessoas. Não só para resgatar o Paulo, não só para salvar Paulo, mas para salvar outras pessoas. Pessoas que têm que ser ganhas por Cristo. Estás a ver a ligação? Agora, em vez de criar uma identidade a partir do pecado, Paulo coloca toda a sua existência dentro daquilo que tem poder de salvar, Jesus Cristo. Tudo está colocado na pessoa de Cristo Jesus. A sua esperança. A sua esperança para salvar mais pessoas. A sua esperança que a palavra tem poder de fazer isso. Para fazer uma transformação completa de pessoa. Para ajudar com a nossa obediência. Para não ficar no meio. Para continuar e ser completo. Agora, a conversa não é o pecado que cometemos, mas a paciência de Cristo para nos salvar. Veja a diferença lá. Agora o teu pecado não está em destaque, mas a graça de Deus. Agora tu não és definido apenas pelo teu pecado, és um recipiente da misericórdia de Deus, porque apesar dos teus pecados, Jesus teve paciência contigo. O teu pecado não é um prêmio para celebrar, mas um exemplo vivo da paciência de Jesus na tua vida. Deixa-me repetir isso. É um exemplo vivo da paciência de Cristo na tua vida, no teu dia a dia, nos problemas que nós temos, nos desafios que nós temos. É uma oportunidade de mostrar a paciência de Cristo, não ficar tão arregados com o nosso pecado. E as coisas boas que estás a fazer agora não servem como exemplo. Por quê? Porque só Jesus é bom. O exemplo não é a tua vida. É Jesus, porque só Jesus é bom. Só Jesus é o exemplo das coisas boas. Tu vais ser um exemplo, é verdade, tu vais ser um exemplo, a partir do teu pecado, da paciência de Jesus e da misericórdia de Deus para salvar pessoas como tu, tal como tu. Por muito tempo achei que as minhas boas obras seriam a chave para ajudar as pessoas a converterem. Por muito tempo achei isso. Tentei viver uma vida perfeita em frente das pessoas. Tentei, falhei. Tentei, falhei. Tentei, falhei. Não foi possível. Fiquei com vergonha de partilhar a minha fé porque rapidamente a pessoa podia ver a inconsistência da minha vida. Marco, porque é que és tal como as outras pessoas, não é? Mas espera, Pastor Marco, os cristãos fazem boas obras, certo? Certo? Certo, claro que sim. Jesus disse isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. É verdade. Mateus 5,16. Se fazemos boas obras e outros irão glorificar a Deus, mas tu não és o exemplo, tu não és um exemplo perfeito para seguir. Esta é a diferença. Tu não és o exemplo perfeito para seguir. Eis o problema. Achamos que somos a luz porque fazemos as boas coisas. Não somos. Achamos que nós somos bonzinhos, não é? Porque escolhemos o caminho certo. Pelo menos escolhemos o caminho certo, não como as outras pessoas. E sempre estamos a dizer que o problema está aí. O problema está aí, com aquelas pessoas. Depois de muitos anos aqui, também a tentação é pensar nisso. Nada está a acontecer aqui. Os portugueses não querem saber da fé. É tão difícil. Leva muito tempo. Não são receptivos à palavra. Mas o problema é que a nossa tendência é tentar ser o bonzinho nesta situação. Pelo menos sou bonzinho. Pelo menos estou a viver o caminho certo.
Pelo menos, pelo menos. Mas não somos. Achamos que somos a luz porque fazemos boas coisas. Não somos. As coisas boas que fazemos não estão feitas a partir da nossa bondade, mas da perfeição de Cristo. O único que é bom. Lembres isso na vossa evangelização. Só Deus é bom. Só Jesus é o exemplo da bondade. Temos de seguir aquele exemplo. Não somos. Ele é a luz que está dentro de nós. Neste sentido, a luz que temos é a luz emprestada a nós. Se quisermos usar termos teológicos, seria uma justiça imputada de Cristo que Deus usa para nos declarar justificados, apesar do nosso pecado. Somos justificados diante de Deus por causa de Cristo, o que Ele fez. Não é? E depois seguimos em obediência na nossa santificação. As boas obras existem porque tu tens um Salvador que te emprestou a sua justiça. Tu não és e nunca serás a tua própria justiça. Boas que sejam as tuas obras. Tu não és e nunca serás a tua própria justiça. Boas que sejam as tuas obras. Invertemos isso sempre. Invertemos isso, esta ideia bíblica. E deixe-me dizer, e tramado porque de repente tu és responsável por produzir perfeição em frente aos outros. E sabes o que é que fazemos? O que é que fazemos? Fingimos que somos bons. Fingimos isso. Tentamos viver uma vida em frente aos outros, né? De perfeição. Às vezes não dizemos isso com palavras, mas tentamos fazer isso dentro. Fingimos que somos bons. Que perverso. Ou, como eu disse, no outro extremo, criamos uma identidade tão colada ao pecado que não revela a glória de Cristo na nossa salvação. No nosso evangelismo é ter medo de partilhar. Ter medo, porque ficamos tão arregados ao nosso pecado. Porque temos medo de dizer qualquer coisa. Temos medo e não achamos que a palavra de Deus tem poder para transformar a pessoa. E não partilhamos. Mas deixe-me dizer, a partir da palavra, o nosso pecado tem um propósito. Tem. É usado para apontar para a paciência de Deus. A paciência de Cristo. E a sua grandeza para perdoar pecadores como nós. Assim as pessoas irão louvar e glorificar o nome de Deus. Assim podemos viver. Agora, o padrão da tua santidade não é incompleto, porque o ponto de partida não é o teu pecado, mas a graça e a paciência de Cristo Jesus na tua vida. Não tens de voltar ao ciclo do pecado na tua vida, porque a tua vida não tem esta identidade. Sim, claro, como Paulo, concordamos que somos os piores pecadores. Concordamos completamente. Somos os piores pecadores. Mas, ao mesmo tempo, afirmamos com a nossa boca e através da nossa obediência que a graça de Deus nos transformou. Esta única maneira de viver é ser um exemplo que Deus usa para chamar outras pessoas à fé. Dou-te um exemplo como isto funciona. Dou-te 2 exemplos. Se tu tentares ser o exemplo da perfeição, ninguém vai acreditar em Deus. É verdade. Ninguém vai acreditar. Porque tu és o único exemplo da bondade, das boas coisas. E tu não és a luz das tuas boas obras. Se tu construíres a tua vida a partir do pecado, também ninguém vai acreditar em Deus. Ninguém. Porque és um pecador sem esperança. Não há esperança nisso. Se a tua vida, a tua identidade está tão arregada à identidade do pecado, esta não é a esperança. Ninguém vai acreditar. Mas, se a tua vida revela a paciência perfeita de Cristo Jesus, que apesar de ser o pecador principal, Deus concedeu misericórdia e graça, o teu exemplo vai ser usado por Deus para salvar mais pessoas. Acreditas nisso? Que a partir da paciência de Cristo, Deus pode chamar outras pessoas à fé. No nosso bairro, em Lisboa, coworkers, qualquer pessoa. Deus pode usar este como exemplo na tua vida. Porquê? Porque Jesus é a pessoa central na tua vida. Jesus é a pessoa central no nosso evangelismo. Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Mesmo quando não fazemos a coisa certa, apontamos para o Deus que ama, que perdoa, que derrama a sua graça. E deixe-me dizer, mesmo este dia, vou fazer coisas não certas.
Vou fazer coisas que não são boas. Sabemos isso. Amanhã, dia seguinte, esta semana. A minha vida não é uma vida de perfeição, mas revela a perfeição de Cristo, que me transformou, que deu-me a oportunidade de viver de uma forma diferente, completamente transformada pela graça de Deus. E agora, o que é que fazemos? Apontamos para aquela paciência de Cristo, aquela coisa de Cristo que Ele fez por nós, de salvar pecadores como nós. Para terminar, quero encorajar a igreja. A minha ideia aqui não é apontar o dedo, mas mesmo encorajar a igreja. Mesmo encorajar a igreja neste momento. Quero encorajar a igreja. O propósito da tua vida é ser um exemplo de paciência de Deus. É. O propósito da tua vida é ser um exemplo da paciência de Jesus na tua vida. E podemos perguntar, mas achas que é glorificar Deus? É verdade, glorificar Deus. Como é que glorificamos Deus? Nós revelamos através da nossa vida o exemplo da paciência de Cristo conosco. Que apesar do nosso pecado, Jesus mostrou a sua paciência. Revelou a sua graça. No momento certo, salvou as nossas vidas. Por isso, somos um povo que rapidamente confessa o pecado. Porque mostramos a paciência de Jesus para conosco. Não fingimos que somos bonzinhos. Né? Não fingimos. Nós confessamos pecado em frente a qualquer pessoa. E esta é a chave. Porque aí revela a paciência de Cristo conosco. Eu sou às vezes tentado de não responder assim. Às vezes, agora, lá nos Estados Unidos, muitas pessoas dizem: como é que vocês criaram filhas tão fantásticas? E uma parte de mim, eu quero dizer, obrigado. Descobri a chave para criar meninas, né? Para criar meninas boas. Mas esta não é a coisa certa, né? A tendência é fazer isso. Mas eu tenho de dizer, olha, apesar do meu pecado, apesar do facto que não sou bom, apesar do facto que eu fiz muitas coisas erradas, a graça de Deus esteve comigo. A graça de Deus ajudou-me a criar. Eu e a Hannah criamos estas meninas. A graça de Deus estava sobre as meninas. O que é que estás a ver agora nas suas vidas? É a graça de Deus, é a paciência de Jesus conosco. Não é nada por causa de nós. E sim, fazemos coisas boas e tentamos seguir a palavra de Deus e ficamos numa boa igreja como a Igreja Lapa durante muito tempo. Eu sempre brincava que a Igreja Lapa salvou a nossa família, né? Porque chegamos aqui pobres missionários e saímos mais firmes na palavra. Toda a igreja tem que fazer isso. Esta é a responsabilidade da igreja, de formar pessoas. Mas é para apontar para a graça e misericórdia de Deus. Fazemos boas obras, certo, mas não para ser o exemplo, mas a apontar para o exemplo perfeito que deu a sua vida no nosso lugar. No verso 17, Paulo acaba, depois destas declarações fantásticas, que vai mudar a vossa vida, okay? Com uma doxologia de louvor. Ele sempre faz isso. Sempre faz isso. E a única maneira de expressar a nossa gratidão a Deus, terminar numa doxologia de louvor. Paulo não tem como não dar louvor. Diante da obra de Cristo, também louvamos. Diante daquilo que Jesus fez conosco, também louvamos. Por isso cantamos. Por isso oramos. Por isso confessamos pecados. Por isso fazemos o que a igreja faz. Porque queremos mesmo expressar a nossa gratidão a Deus. A questão é isso. A tua vida é um exemplo de paciência de Cristo que te leva ao louvor. A tua vida é um exemplo da paciência de Cristo que leva-te para louvor. Espero que sim. Assim nos juntamos o coro dizendo: ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Que Deus nos ajude. E vou terminar na oração, porque vamos a seguir a tomar a ceia do Senhor e quero mesmo orar depois desta pregação. Deixe-me orar. Querido Deus, querido Pai, ajude-nos a responder em obediência e louvor. Queremos ver um crescimento da nossa fé e do nosso testemunho, mas sabemos que não podemos fazer isto sozinhos. Precisamos de Ti, da Tua salvação, da Tua santificação e até o dia da nossa glorificação.
Sozinhos cedemos ao pecado de timidez e não conseguimos avançar. Perdoa-nos. Ajude-nos a confiar em Ti, para rejeitar a tendência de ter medo dos homens ou ter vergonha de Ti. Ajude-nos a partilhar o Evangelho, usando a Tua Palavra e confiando no Teu plano perfeito. Obrigado por Jesus, obrigado por Jesus. O Seu sacrifício na cruz por nós e a Sua promessa para guardar o nosso tesouro até aquele dia em que vemos Jesus finalmente face a face. Em nome de Jesus oramos tudo isso. Amém.